paradigma em que vive uma grande parte da humanidade neste momento da história, e nós temos estado a falar sobre isso, é um paradigma muito claro, que é uma grande dificuldade em viver em equilíbrio entre as várias dimensões da vida. Portanto, parece evidente que nós precisamos, todos nós de alguma maneira, precisamos de descobrir um conjunto de princípios. Eu utilizaria a expressão princípios que nos salvem deste paradigma que, ainda há pouco eu mostrei aqui alguns números, este paradigma parece estar a destruir casamentos, a prejudicar a saúde de milhões de pessoas, também a esgotar os recursos do planeta e, de uma forma global, este paradigma, tão próprio, aliás, do século XXI, parece estar a retirar qualidade de vida a muitas pessoas. Esta é a razão pela qual eu hoje escolhi fazer uma reflexão talvez um pouco diferente daquelas que eu fiz até aqui, por uma razão simples. A minha reflexão levou-me a pensar que o tema e a pertinência prática e as implicações que tem na vida das pessoas talvez seja mais interessante eu procurar hoje ser mais prático e trazer, mesmo em alguns casos, propor-vos ou sugerir algumas ferramentas ou princípios que sejam úteis. Ou seja, quando chegarmos daqui a 20 ou 25 minutos, que todos nós possamos dizer assim, ok, gostei desta ideia ou acho que este princípio eu realmente posso começar a aplicá-lo na minha vida. Hoje já vos estou a dizer que este é o sonho que eu trago e o propósito. Ora, o que é surpreendente e maravilhoso ao mesmo tempo é que estes princípios estão enunciados como que num manual. E se estamos hoje a falar de qualidade de vida, então poderemos falar de um manual. Mas não é nada de novo que vos trago em relação ao que já falei aqui. Este manual de instruções é a Bíblia. E, de facto, ela pode funcionar dessa maneira para nós. E é por isso que hoje eu proponho-vos a ideia de que o segredo para a felicidade, de forma global, e, sobretudo, para um estilo de vida que nos resgate desta espiral destrutiva em que nós nos encontramos, o segredo para esse estilo de vida está revelado por Deus ao homem. Ou seja, não estamos no escuro. E estes segredos e princípios, eles tocam várias dimensões da nossa vida. Então, o meu convite esta noite, neste Paradigmas, é olharmos para 3 dimensões em especial e analisá-las com algum detalhe, tanto quanto o tempo nos permite, claro, mas com algum detalhe, nós vamos olhar para o relato dos 2 primeiros capítulos de Gênesis. Já não é a primeira vez que vocês me ouvem aqui falar destes 2 capítulos, e hoje então nós vamos mergulhar em Gênesis, quando no princípio Deus deu um conjunto de ordens e vamos neste caso usá-las como base para a nossa reflexão. Muito bem? Vamos começar pela dimensão física. Como sabemos, a dimensão física é quase uma verdade lá para Alice, tem um grande impacto na nossa vida e no equilíbrio global da nossa vida. Ora, em primeiro lugar, nós percebemos que o Criador projetou desde o princípio uma alimentação, ou seja, uma maneira de nutrir o nosso corpo que fosse abundante, que fosse cheia de cor, de vida, que fosse ela própria um motivo de satisfação, que fosse natural, que fosse rica em produtos que são próximos ou são idealmente tal como Deus os criou. Ora, acompanhem-me numa leitura, e vamos começar então este périplo aqui no Gênesis, quando Deus estabeleceu estes primeiros padrões. E em relação à nossa alimentação, Deus disse o seguinte: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, e ser-vos-á para mantimento. Ora, notem então, uma das características tão próprias deste tempo e que nós vivemos, século XXI, é o quê? Falta de tempo, e falta de tempo, sobretudo, para muitas pessoas, devido aos horários e à vida profissional e pessoal, até estudantil, muito exigente. Depois, a isto ainda poderíamos juntar coisas muito práticas, como, por exemplo, os preços, muitas vezes os preços mais acessíveis que existem em produtos que, em vez de serem
naturais, próximos da fonte, são produtos totalmente transformados, às vezes cheios de açúcar ou de gordura, por exemplo. Depois também sabemos que no tempo em que vivemos, o peso da indústria alimentar sobre a nossa vida, a publicidade e fazendo-nos sentir necessidades é enorme, e talvez eu finalmente ainda pudesse juntar aqui uma certa dificuldade que tudo isto tem trazido em nós controlarmos o nosso apetite. Reparem, tudo isto são fatores que de forma progressiva, sem que nos vamos apercebendo, fazem com que a alimentação da maioria das pessoas esteja cada vez mais longe desta proposta que o Criador estabeleceu. Ora, não é de admirar então que as consequências acabem por ser evidentes sobre o bem-estar geral. E também não custa a perceber alguns dos gráficos que eu ainda há pouco aqui mostrei, uma coisa simples, tão poucos, mas nós percebemos que à medida que estes vários fatores que eu acabei de enunciar, eles se vão aprofundando, nós percebemos que o nosso corpo começa a sofrer consequências. E, portanto, a nossa qualidade de vida de forma global está afetada. Mas agora ainda vou continuar para dizer o seguinte. Dentro desta dimensão física, Deus também projetou outras coisas, não apenas questões nutricionais. Ora, vejam este texto que encontramos logo a seguir no Gênesis. Diz que plantou o Senhor Deus um jardim no Éden e pôs ali o homem que tinha formado. E depois, diz o versículo 8, e depois mais à frente continua dizendo que Deus o pôs, está a falar do homem, Adão e Eva, os pôs no jardim do Éden para o lavrar. Ora, destes dois versículos o que é que entendemos? Que Deus projetou um contexto original que juntava duas condições. Primeira, o contacto abundante com a natureza. Portanto, o homem desenvolvia a sua vida num ambiente natural e, por outro lado, o trabalho era físico e acontecia num ambiente exterior. Notem bem, hoje, a maioria das pessoas, e aqui está uma à vossa frente, que é para não me parecer que estou a falar de outras, o que é que acontece com a vida da maior parte de nós? Vivemos e passamos o nosso tempo em grandes cidades, ou seja, muito afastados sequer da observação do mundo natural, e depois em trabalhos de escritório ou intelectuais mesmo, ou dentro de edifícios, portanto, sem contacto com a criação, com o verde, com o mundo natural. E depois, claro, com estilos de vida muito sedentários. Nós vamos de carro para o trabalho, sentadinhos, metemos-nos dentro de um elevador, subimos o elevador, só falta ter lá uma cadeira e depois entramos no nosso lugar de trabalho e sentamos-nos. Qual é a conclusão? A conclusão que eu chego é que um estilo de vida mais equilibrado, capaz de influenciar o nosso bem-estar geral, implica fazer isto, aproximar-nos o mais possível deste modelo que nos foi dado para que o nosso corpo funcione da melhor maneira possível. Quanto mais próximos estivermos destas condições, mais felicidade e bem-estar serão a nossa experiência. Vamos agora passar para a segunda dimensão, que é uma dimensão social, portanto tem a ver com relacionamentos. Nesta área, o plano de Deus, desde o princípio, foi muito claro. O ser humano foi criado para viver em comunidade, com relações onde o afeto, a confiança, o compromisso são a base, a estrutura de base para o desenvolvimento do indivíduo, de cada pessoa. Ora, depois desta descrição que eu fiz, não sei se vocês estão a ver alguma realidade que seja exatamente isto que eu acabei de dizer. Claro que ela existe, eu estou a falar da família. Ora, o que é que Deus planeou para a estrutura familiar? Vamos analisar isto. Vamos ver que o Criador deixou princípios sábios de uma profundidade incrível, mas com esta beleza de no Gênesis eles estarem escritos de uma maneira simples. Mas os princípios estão lá todos. Vamos identificar aqui primeiro 3 grandes princípios. O primeiro deles eu vou já enunciá-lo. A família assenta numa relação complementar entre um homem e uma mulher. Onde é que nós lemos isso? Vamos então ler juntos. Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora idónea para ele. Este é o primeiro princípio. A base da estrutura relacional para haver compromisso e afeto é o relacionamento entre um homem e uma mulher. Segundo princípio, a relação de compromisso entre homem e mulher é o contexto que foi dado por Deus para gerar filhos
e para fruir da alegria, da intimidade e da paternidade. Vamos ler então o texto que nos confirma este princípio. Diz que Deus criou o homem, macho e fêmea os criou. E depois completa, e Deus os abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos. E agora um terceiro princípio muito importante. O homem e a mulher receberam um mandato para exercerem domínio e sujeição, estas palavras são as duas muito importantes, um mandato para exercerem domínio e sujeição sobre quem? Sobre a criação. Os dois sobre a criação, não um sobre o outro. Este é o princípio que está estabelecido desde o Gênesis. Leiam comigo. Deus lhes disse aos dois, e depois completa o versículo dizendo, enchei a terra e sujeitai-a e dominai. E depois dá os exemplos na natureza, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Ora, o texto é claro, mas nós assistimos desde os primórdios da história à experiência de muitos casamentos que estão muito longe desta experiência de felicidade e de harmonia que Deus projetou. E não tenham dúvida que uma das razões que está no âmago é precisamente a lógica que tem orientado os relacionamentos entre homens e mulheres, que é a tentativa de domínio. As razões podem ser várias, seja porque o homem se acha nesse direito, ou porque a mulher encontra formas também de dominar à sua maneira. Agora, notem bem, quando numa relação tão íntima e tão próxima como é a do casamento e a da família, o domínio é ou o ponto de partida ou o objetivo final, o resultado vai ser sempre este. Insatisfação. Ou até, em alguns casos, revolta. Portanto, isto é muito simples de compreender. Vejam o princípio. Quando numa relação duas pessoas tentam dominar, o resultado é claro. Guerra ou conflito. Reparem que isto passa-se entre nações, por exemplo, entre grupos rivais. Só que também se passa dentro de casa. Quando duas pessoas ou dois grupos tentam dominar, o resultado é conflito. Segunda lição que nós tiramos deste princípio é que quando há um que domina e que domina sempre, o outro então está subjugado. Então aí não há guerra e conflito. Aí há sentimentos de injustiça e de tristeza profunda, vividos por um, debaixo do outro. Mas há uma alternativa, que é quando os dois procuram servir o outro e dominar juntos, que foi o que Deus disse desde o princípio, dominai, sujeitai. Portanto, quando a lógica num relacionamento familiar é dois a dominar os recursos, reparem, a possibilidade de recompensa e de satisfação é plena. Eu decidi nesta mensagem, nesta reflexão, parar um pouco aqui no assunto da família, porque eu não tenho qualquer dúvida que a estrutura e o que se vive em casa e nas famílias é um dos elementos mais decisivos para a experiência de felicidade profunda. Agora, eu posso testemunhar isto. Ao longo dos anos, eu pessoalmente, a lidar e até a acompanhar vários casais e famílias, acabei por sentir a necessidade de ter talvez uma resposta que fosse útil e que eu não encontrava, e eu acabei por desenvolver, se quiserem, uma espécie de modelo que me tem ajudado muito e com o qual eu tenho, graças a Deus, ajudado algumas pessoas. Eu hoje vou partilhar de forma muito resumida, porque às vezes levo horas e várias sessões para o fazer, mas de uma forma muito resumida eu vou partilhar este modelo. Eu não resisti mesmo a fazê-lo, porque eu acho que só deixar aqui uma pequena ideia sobre o que é este modelo, ele pode ser útil a muitos casais e muitas famílias. Ora, o ponto de partida deste modelo é que o que distingue, ou até mesmo o que define o casamento, quando comparamos com qualquer outra relação, é a intimidade. Portanto, intimidade é a palavra-chave para compreender o que é a relação de casamento. Lembrem-se, por exemplo, da famosa expressão do próprio Deus que dizia: eles, homem e mulher, serão ambos uma só carne. Esta expressão já em si apontava para esta ideia e era uma evidência do facto de que a intimidade define a própria natureza da relação homem e mulher no casamento. Ora, noutras relações, por exemplo, desde uma amizade, uma boa amizade, ou até mesmo a paternidade,
Também há níveis de intimidade, mas são incomparáveis com os que se passam no casamento, porque no casamento a intimidade tem várias dimensões, é complexa e tem uma profundidade sem paralelo. Ora, partindo deste princípio e olhando lá está para o modelo ideal que Deus estabeleceu desde o princípio, nós podemos identificar que existem 3 níveis de intimidade que funcionam como um ciclo. E estes níveis são a estrutura, ou se quiserem, o esqueleto que deve orientar, ou sobre o qual se deve construir a relação de um homem e de uma mulher. Quais são, então, estes 3 níveis? É isso que eu vos vou apontar agora. Podemos defini-los da seguinte maneira: intimidade espiritual, intimidade emocional e intimidade física. Estas 3 dimensões, como eu disse, funcionam como um ciclo. Ora, quando a Bíblia conta a história da constituição do primeiro casal, são precisamente estes elementos que lá estão presentes. Querem ver? Isso talvez pareça assim surpreendente, mas eu vou mostrar-vos isso. Ora, vejam que a intimidade espiritual é o ponto de partida para o casamento. O que é que diz a Escritura, a Bíblia? Que da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Então notem, a relação entre estes dois, homem e mulher, começa por iniciativa do próprio Deus. Ou seja, este homem e esta mulher estão juntos pela intervenção de Deus. E por isso a relação deles é consumada onde? Onde é que ela começa? Na presença de Deus e pela vontade de Deus. Então, a dimensão espiritual, ela percebe-se no facto de Deus ter sido o agente da bênção que criou as condições para este casal existir. Por isso é que, como, aliás, nós já lemos, aqui há pouco eu li aquela expressão que diz Deus os abençoou e disse-lhes frutificai. Está clara então a dimensão espiritual. Vamos agora falar da intimidade emocional, onde é que nós a encontramos no relato do primeiro casal. Vejam comigo. Disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Notem que há uma dimensão de uma ligação profunda entre estes dois seres que vai mexer agora com o quê? Com as emoções. Perdão. E vai-se revelar no afeto e nos sentimentos que eles nutrem um pelo outro. Ora, isto vai-se perceber claramente aonde? Nestas palavras quase de carinho, palavras apaixonadas que o homem, neste caso, vai dedicar. É um diálogo de afeto. Tu és carne da minha carne. Eu sei que isto não está escrito, mas quase dá a sensação, assim fazendo aqui uma brincadeira, dá a sensação que antes de dizer isto, Adão deve ter passado ali no jardim, apanhou umas flores e nesta altura ele deve ter feito o primeiro buquê de rosas para oferecer a uma mulher. E depois diz-lhe estas palavras, ou seja, há uma expressão e uma partilha de emoção. E finalmente, temos a intimidade física que também se vai manifestar e revelar aqui desde o Gênesis. Quando nós lemos, no final desta descrição, que ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Logo, esta relação implicava também a partilha do espaço, dos corpos, e incluía, claro, a partilha da nudez. Isto tudo nos ajuda a compreender, então, a dimensão de intimidade física que era parte do projeto. Ok, então eu descrevi-vos este ciclo e agora a pergunta é como é que os casais podem usar de forma prática este conhecimento. Olhando para este quadro, aqui que eu acabei de apresentar, o ciclo da intimidade, nós percebemos que se trata de um ciclo, ou seja, que o desafio para o casal é usar estes 3 níveis de intimidade como uma ferramenta e investir em cada uma destas dimensões. Eu tiro então, para terminar esta parte, desta explicação e deste auxílio, em certo sentido, às famílias, eu tiro aqui algumas conclusões práticas. Notem, em primeiro lugar, percebemos que estas 3 dimensões influenciam-se umas às outras. Logo, vamos dar um exemplo. A qualidade da relação de um casal na dimensão espiritual, por exemplo, vai ter implicações na dimensão física e vice-versa. Porquê? Porque se eu me ajoelho com a minha mulher
e os dois dizemos, vamos orar a Deus, vamos buscar o nosso Deus. Isso vai criar uma ligação que tem uma natureza espiritual, mas que cria empatia e conecta-nos de uma maneira que a dimensão da intimidade física vai ser positivamente afetada porque nós sentimos-nos mais perto do que se não tivéssemos passado tempo com Deus. Segunda ligação, ou conclusão a olhar para este modelo, é que quanto maior for o investimento em qualquer uma destas dimensões, mais benefícios se vão colher nas outras duas. Portanto, isto funciona, lá está, como uma roda. Eu finalmente afirmo o seguinte, e isto eu tenho observado em muitos casais, e eu próprio também sou casado há 17 anos, também faço parte desta experiência e desta observação. E é isso que me leva a dizer que todos os grandes problemas numa relação de um casal nascem, ou a sua origem mais profunda está na dificuldade numa, em duas ou em três destas dimensões de intimidade. E leva-me à outra, ao reverso da medalha, que é investindo nestas dimensões da intimidade que os problemas num casal podem ser resolvidos. Logo, eu hoje falo aos casais que me estão neste momento a ouvir, ou àqueles que um dia o serão. Notem bem, prezados amigos, casais que queiram sair de momentos de crise, se encontram neste momento. Ou casais que estejam bem, fortes, mas que não queiram entrar em crise, o que precisam é de olhar para este modelo que Deus deu desde o princípio e fazer o seguinte, aprofundar a vossa experiência de intimidade nestas três dimensões. Muito bem. Já analisámos duas áreas do estilo de vida que Deus projetou para nós e dando-vos algumas implicações práticas. Vou só então recordar, antes de avançarmos para a última. Deus projetou, lembrem-se, este estilo de vida para nós podermos fruir de felicidade e equilíbrio. Portanto, relembrando, nós vimos a dimensão física, vimos o ideal de Deus para a alimentação e a importância do contacto com a natureza. E depois, na dimensão social, focámos a nossa atenção em quê? Na família, no casal em especial, e nos instrumentos que Deus nos deixou para compreender a dinâmica de um casamento saudável e harmonioso. Reparem, se estas duas dimensões, física e relacional, forem alvo do nosso cuidado e se nos tentarmos aproximar destes ideais, a nossa qualidade de vida, não tenho dúvida, começa a aumentar exponencialmente. Falta-nos agora analisar uma última dimensão. Que marca especial, é a minha pergunta, que marca especial é que o Criador deixou, desde o início, com o potencial de trazer equilíbrio à nossa vida de uma forma holística, mas que especialmente tem uma grande influência na nossa vida espiritual? Alguém tem alguma ideia? Que esteja em casa? Eu posso dar-vos aqui 2 segundinhos para aqueles que estão em grupo, por exemplo, ver se alguém adivinha. O que é que Deus nos deixou como um instrumento para o bem-estar global do ser humano, mas que vai, sobretudo, afetar a vida espiritual? Já adivinharam? Para quem não sabe, então vamos ler juntos. Está escrito lá no Gênesis que, havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. O sábado é um dos elementos mais ricos e reveladores do cuidado de Deus que nos foi dado como seres humanos desde o princípio. Ele foi-nos dado como uma ferramenta estrutural para o equilíbrio harmonioso do nosso estilo de vida. O sábado, tal como foi dado no princípio pelo Criador, ele revela o seguinte, que o estilo de vida original que foi projetado para a nossa felicidade implica 2 coisas. E eu vou afirmar categoricamente, sem estas 2 coisas, nós não podemos ter qualidade de vida de forma global. Quais são? Descanso regular e sistemático a cada semana e tempo consagrado a Deus e à memória do que Ele fez como nosso Criador. Portanto, ninguém se admire do mundo estar caótico, das pessoas estarem doentes e cansadas, mentalmente enfraquecidas, cheias de stress, com as emoções descontroladas.
ninguém fica admirado quando os dois meios mais simples e poderosos para este equilíbrio pessoal e, sobretudo, interior, são esquecidos e ignorados pela maioria das pessoas. Então, lembrando, quais são estes dois elementos? Descanso sistemático e tempo para o relacionamento com Deus. Estes dois meios são a explicação para a existência do sábado, tal como Deus o concedeu. Mas olhem, eu creio que nós podemos ainda cavar um pouquinho mais fundo e eu peço a vossa atenção para o que eu vos vou mostrar agora. Estou na última etapa. Vamos voltar a ler o texto sobre o sábado no Gênesis. Foi isto que eu fiz aqui há uns anos atrás. Parece que eu senti vontade de reler este texto e descobrir alguma coisa que eu acho que ainda não tinha percebido. E foi isso que eu fiz. Vamos voltar a ler, mas vamos dar atenção agora ao que está descrito neste texto do sábado no Gênesis, às 3 intervenções de Deus sobre o sábado. Sim, porque Deus teve uma intervenção direta no sábado de 3 formas. Então, isto vai ficar muito fácil se fizermos o seguinte. Vamos ver o texto, mas partido. Vocês já o estão a ver no vosso ecrã. Vejam, o texto como eu o coloquei ali é exatamente como está na Bíblia, só que eu parti-o para ser mais fácil. Eu vou voltar a ler. Ora, havendo Deus completado no 7º dia a obra que fizera, o que tinha feito, aí vêm as 3 intervenções. Primeiro, descansou nesse dia de toda a obra que fizera. Segunda intervenção, abençoou o 7º dia. Terceira intervenção, e o santificou. Notem bem, estes 3 verbos revelam 3 dimensões que desde o princípio Deus colocou no sábado. E o que eu vos proponho hoje é compreender isto. Que só com estas 3 dimensões, ao compreendê-las e aplicá-las, é que nós podemos ter uma visão global sobre o porquê de Deus ter colocado este dia como uma marca tão importante para o ser humano. E de forma extraordinária, nós vamos perceber que estas 3 dimensões depois estão exploradas ao longo de toda a Bíblia. Porque depois, ao longo da Bíblia, este conceito do sábado vai sendo cada vez mais aberto e explorado. Vamos ver isto num esquema, porque eu acho que este esquema vai facilitar muito a compreensão. E depois, então, eu mostro-vos 3 textos da Bíblia que vão provar isto claramente. Agora notem. Primeira dimensão. Deus descansou. E agora eu vou aproximar-me aqui deste quadro porque o esquema ajuda a perceber esta dimensão. A ordem, a intervenção de Deus foi descansou. Isto quer dizer o quê? Que dá-me uma perspectiva de uma dimensão legal. No Gênesis, esta dimensão legal ela não está na forma de uma ordem, porque no Gênesis, no Éden, não foi necessário Deus dar ordens. Depois, ao longo da história, esta dimensão vai ganhar formas de ordem. Mas aqui não é necessário, porque em vez de uma ordem, há um exemplo. Ou seja, se Deus descansou, eu devo descansar. Então, o sábado foi uma ordem estabelecida por Deus a partir do quê? Do seu próprio exemplo. Porque o homem não ia fazer uma coisa diferente da que Deus fez. Então, esta ação de Deus revela-nos o sábado como sendo um preceito. É como se Deus nos dissesse o seguinte: guarda o sábado, porque é isso que eu quero. Agora, em segundo lugar, nós vamos ver uma segunda dimensão, que é a dimensão que eu vou chamar existencial. Ela vem através do facto de que Deus abençoou. Isto quer dizer o quê? Que se Deus abençoou, é bom para mim. Porque abençoar significa que Deus tornou o sábado uma coisa boa, uma oportunidade de recebermos bênçãos. Logo, esta ação de Deus torna-se como um conselho. É como se Deus dissesse assim: experimenta o sábado, vais ver que ele é bom. E finalmente há uma terceira dimensão. Ela vem da expressão Deus santificou. E revela o quê aqui? Uma dimensão espiritual. Porquê? Porque se Deus santificou, é porque me aproxima dele. Então, santificar significa que Deus tornou o sábado um tempo para eu me afastar do que é comum ou do que é secular, para eu estar mais próximo de Deus. Então notem o quê? Esta ação de Deus revela-nos o sábado como uma forma de relacionamento. É como se Deus nos dissesse: vem estar comigo neste dia especial que é o sábado. Ora, para fundamentar esta explicação que eu acabei de dar e que vocês veem claramente no quadro, vamos ler apenas um versículo
ao longo da Bíblia para cada uma destas três dimensões. Vejam um versículo mais à frente na Bíblia que vai explorar a dimensão legal. Talvez muitos já o ouviram. Lembra-te do dia do sábado, disse Deus nos seus mandamentos, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o sétimo é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum. O que é que nós vemos aqui? Uma ordem, uma dimensão legal. É a tal ideia. Deus pede, ordena e eu faço. Mas depois há uma dimensão existencial que tem a ver com o que é bom. É um conselho quase de Deus. Leiam comigo então este texto que diz o seguinte. Encontramos em Marcos, no capítulo 2, palavras de Jesus. E Jesus disse, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. O que é que isto quer dizer? Que o sábado foi pensado por Deus como uma oferta. É uma bênção. Faz bem. E em terceiro lugar, um versículo para fundamentar a ideia de uma dimensão espiritual. Vamos ler este fantástico texto. Também lhes dei os meus sábados, dizia o Senhor, para servirem de sinal entre mim e eles, a fim de que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Santificai os meus sábados e eles servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Nós vemos, é o próprio Deus que agora ajuda-nos a compreender o que é esta ideia de relacionamento. E por isso é que Ele nos chama a, no sábado, nos encontrarmos com Ele, como se fosse um sinal que nos une. Muito bem. Chegamos ao fim. Chegamos ao fim desta análise que foi um pouco mais detalhada sobre quê? Sobre os padrões que Deus nos deu desde o princípio. E eu agora convido-vos a resumirmos esta ideia num quadro. Talvez se eu pudesse dar um nome a este quadro seria Felicidade segundo o Criador. Eu convido-vos agora a olhar para esta imagem que vai aparecer no vosso ecrã, que resume tudo o que nós vimos até aqui. Prezados amigos, notem, isto é um projeto de vida. Vejam, na dimensão física, o que é que nós encontramos? Uma alimentação pura, natural, de base vegetal, o trabalho não sedentário e no exterior, e a recriação na natureza. Na dimensão social, na família em especial, o que é que nós encontramos? Princípios. A família deve ser homem, mulher e filhos, que a nossa atitude no casamento deve ser de complementaridade e não de sujeição mútua, e lembrem-se do ciclo da intimidade. Investir na intimidade espiritual, emocional e física. E, finalmente, na dimensão espiritual, o que é que nós encontramos? O sábado, como um projeto de descanso sistemático e de memória do Criador. E em termos práticos, o Gênesis mostra que o sábado, para nós, deve ser visto, por um lado, como um preceito, mas também como um conselho, mas também como uma forma de relacionamento. O que é isto que acabamos de ver aqui? É um menu. É um menu desenhado por Deus, para nós fruirmos de equilíbrio e felicidade global. Eu admito que talvez vocês olhem para este quadro e digam isto é impossível, com a vida que eu tenho, no lugar onde eu vivo, mas é por isso que o princípio que eu hoje vos proponho é o seguinte. Nós já não estamos no Éden. Isso está claro. Logo, o princípio é, quanto mais próximos deste plano nós estivermos, mais harmoniosa será a nossa vida. E a promessa de Jesus finalmente vai poder cumprir-se. Eu não sei se conhecem ou se recordam. Um dia Jesus fez uma promessa aos seus discípulos e ele disse assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É isto, a vida abundante, ela está estabelecida por Deus, a forma de lá chegar desde o princípio. Esta noite eu exorto cada um de vós, prezados amigos, a fazerem uma reflexão séria e honesta. Porque como isto são coisas que têm implicações práticas, sobretudo hoje eu tenho que apelar à dimensão pessoal e reflexiva. Pensem nisto. Pensem, por exemplo, pensem no ponto em que estão em cada uma destas áreas. E assumam no vosso coração, na vossa vida e sobretudo no vosso cérebro, assumam um compromisso de implementarem um plano concreto para se aproximarem um pouco mais deste ideal, um pouco mais. E pouco a pouco vão desejar aproximar-se mais. Porquê? Porque os resultados vão ser seguros.
Porque isto que eu acabei de mostrar, este quadro, este menu, não foi inventado por mim, seguramente, mas também não foi trazido por nenhum médico, nem por nenhum nutricionista, nem foi obra de um terapeuta, ou de um psicólogo, ou de um treinador. Este é o plano que vem das mãos do Criador. Logo, ele não pode falhar. Porque é que a vida no século XXI está desta maneira, como nós temos visto? Porque nós estamos muito fora do plano. Mas o plano não falha. Esta noite deixem-me fazer uma oração para pedir a Deus que ajude e dê força e sabedoria àqueles que estão com desejo de implementar alguma coisa na sua vida. Orem comigo. Nesta hora, Senhor, nosso Deus e bom Criador, nós agradecemos-te porque tu deixaste coisas maravilhosas, um plano descrito para nós. O que eu te peço nesta hora é que a todos nós, aqueles que em especial sentem que precisam de implementar algumas destas coisas, pode ser no seu casamento, pode ser no seu trabalho, na sua alimentação, pode ser na sua vida espiritual. Talvez alguém que nunca guardou o sábado e agora entende que é uma dádiva do céu. Senhor, ajuda-nos, dá-nos força e sabedoria para implementarmos estas bênçãos na nossa vida. É a minha oração em nome de Jesus.